Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 9 de março de 2025, é domingo e todos os domingos eles são regidos pelo Sol. Então, dentro da astrologia, dentro da nossa semana, cada um dos dias ele é regido por um dos 7 astros tradicionais. Então, pensar nessa regência pode ser uma forma da gente cultuar então as características do planeta, a gente se conectar com essas características dentro da magia astrológica. Então é um bom momento para fazer rituais relacionados com o astro, pensando que o Sol ele vai falar sobre poder pessoal, autoestima, segurança, liderança. Então são características que a gente pode cultivar e refletir no dia de hoje, tá? Então no céu de agora, o Sol ele está no signo de Peixes. Então, o Sol, ele ilumina, ele esclarece, ele traz a verdade. E no signo de Peixes, então, ele pode estar iluminando aonde as nossas águas, aonde a nossa energia emocional, as nossas emoções, elas estão se dispersando. Então, aonde a gente tem se anestesiado, aonde a gente tem se entorpecido, tá? Então, o Sol ele é esse doador de luz, calor e vida. Então, olhar no nosso mapa onde a gente tem o nosso Sol, o signo, a casa, a gente consegue entender aonde a gente busca essa vitalidade, essa consciência sobre nós mesmas, onde a gente está sempre iluminando, porque pensar que o Sol ele está iluminando as sombras. Então, a gente está sempre buscando trazer ali essa verdade sobre essa área da nossa vida que a gente tem no nosso signo solar, tá? Então, ele vai representar a vitalidade, espírito. A gente tem a técnica da revolução solar, então todo ano a gente pode fazer um mapa quando o nosso Sol retorna no mesmo ponto, no mesmo momento do céu, do momento, então próximo do nosso aniversário. Então, é uma técnica de previsão. E o Sol ele é um representante de constância, porque todo dia ele está ali do mesmo jeito, diferente da Lua que vai representar a ciclicidade. Então, olhar para o Sol é perceber também o que é constante na nossa vida, o que a gente está sempre buscando, né? Dentre as casas que ele fica, a casa que ele fica jubilado é a casa 9, que é uma casa que vai falar sobre a nossa verdade, sobre peregrinações, sobre espiritualidade, estudos, estrangeiro. Então, essa conexão com algo maior ali, que deve ser diária, né? Essa conexão ali com algo maior, o quanto é importante isso para nos vitalizar, tá? Dentre as cores do Sol, ele está relacionado com a cor amarela, com a cor dourada. Pensando em ervas, plantas, a gente pode relacionar com calêndula, com ouro, até por conta da relação do Sol. Além de ele se relacionar com o deus Hélios, ele está relacionado com o deus Apolo. E Apolo tem esse vínculo com o ouro, tanto que o oráculo de Delfos, que era reverenciado a Apolo antigamente, as pitonisas, que eram essas mulheres que eram os oráculos, elas mastigavam ouro, então tem uma conexão ali com ouro também. Alecrim também representa muito essa vitalidade, então às vezes, todo domingo fazer um banho de alecrim. A gente também, na astrologia, a gente tem a regência das horas, então sempre a primeira hora do dia é sempre do regente do dia. Então a primeira hora, né, depois que o Sol nasce, no domingo é do Sol. Na segunda, primeira hora depois que o Sol nasce é da Lua. Então também tem esse olhar para fazer magia, para fazer rituais, né? Então, alecrim, calêndula, louro, açafrão, canela também pode ser associada. Então, além desse vínculo com Hélios, que seria realmente a personificação do Sol, tem a questão com Apolo, né? Também tem esse vínculo, até com Hércules também, se a gente pensar que o Sol ele rege o signo de Leão, inclusive a Lua, o último aspecto do dia é a Lua ingressando em Leão, então o Sol ele fica domiciliado em Leão e a constelação de Leão está relacionada com o mito de Hércules, no momento que Hércules enfrenta esse leão de Nemeia, então ele tem ali 12 trabalhos e um desses 12 trabalhos é enfrentar esse leão, e as armas dele acabam não servindo para enfrentar esse leão, que simboliza muito a gente enfrentando também o nosso lado mais instintivo, esse nosso lado mais agressivo, mais selvagem, e ele acaba tendo que enfrentar sem utilizar armas externas, ele utiliza as próprias mãos. Então representa muito também a gente trazendo essa força, essa energia interna. Então o leão ele pode falar muito disso também. Pensando no mito, depois Hércules, depois que ele mata o leão, ele acaba vestindo a cabeça, né, do leão como um capacete, como uma armadura, a pele também do leão, a pele era impenetrável, enfim, e no mito ele até usa as próprias garras do leão
da gente utilizar muitas vezes essas coisas que a gente vê como negativo ou a nossa sombra, é utilizar a nosso favor, às vezes até utilizar para se proteger. Então, quantas vezes a nossa agressividade, esse nosso lado mais instintivo, mais selvagem, ele precisa vir à tona, né? Seja dessa forma, às vezes para reagir ou às vezes para trazer essa vitalidade para nós, porque quando a gente perde essa conexão com esse nosso lado mais instintivo, a gente fica sem vida, né? O livro Mulheres que Correm com os Lobos traz muito isso, essa necessidade dessa conexão com o nosso selvagem, tá? Então é isso. Então o Sol ele tem muito essa conexão com o fogo, representa esse calor, essa expansão. Ao mesmo tempo que ele cria, ele também pode destruir. Então já falei que ele é símbolo de constância. E até pensando na casa 9, que eu falei pra vocês, que é a casa onde o Sol fica jubilado, a casa 9 também fala sobre peregrinações. E também a casa 9 também fala sobre oráculos. E me veio muito esse momento que antigamente as pessoas iam até esses oráculos. Então, por exemplo, ia pro oráculo de Delfos lá pra fazer uma consulta. Tinha esse momento de peregrinação para ir até o oráculo, né? Esse momento de caminhar até o oráculo já era um ritual. Tinha um momento, em alguns templos, as pessoas dormiam dentro dos oráculos e elas sonhavam com a sua resposta. Também tinha a questão do sacrifício. Enfim, tinham várias coisas e muitas vezes a gente associa a astrologia ou o tarô com uma coisa muito rápida, né? Então, pensar nesse processo, o quanto é importante também esse processo de pensar. Então, quando você vai a algum oráculo, seja astrologia, tarô ou outras formas, esse momento de espera, esse momento de peregrinação, né? Também tinham banhos que eram feitos para ter essa purificação, para poder ter essa resposta. E até pensar que um dos escritos no oráculo de Delfos, que era dedicado a Apolo, conhece a ti mesmo. Então, o quanto é importante você conhecer a si mesma para poder fazer as perguntas certas. Porque só quem conhece a si consegue elaborar a pergunta realmente necessária. E às vezes a elaboração da pergunta é mais importante do que a resposta. Então, o quanto é importante a gente conhecer a nós mesmas, pensando nesse, né? Trazendo para cá, falando sobre astrologia, falando sobre tarô. Enfim, trazendo algumas reflexões sobre o dia de hoje. E o Sol, muitas vezes, ele é referenciado como o nosso signo, porque ele é mais fácil de prever. Então, ele tem esse movimento, assim, durante os anos, principalmente ali por conta dos anos bissextos, o ingresso em cada signo, às vezes ele tem uma variação de algumas horas, mas ele é o mais constante. Então, dia 20 e pouco vai ingressar o Sol em Áries, dia 20 e pouco ingressa o Sol em Peixe. Então ele é mais previsível, apesar de ter essas horas que mudam, às vezes acaba sendo um dia mais, um dia menos. Mas por isso que ele foi, vamos dizer, escolhido, selecionado, para ser conhecido como o nosso signo. Porque aí é mais fácil para fazer, principalmente, ele ficou muito famoso quando começou a ter horóscopo de jornal. Então, mas muitas vezes o que mais representa a gente no nosso mapa não é o nosso Sol. Às vezes até se você nasceu à noite, a Lua ela pode ser mais importante, o teu ascendente e o regente do seu ascendente acaba sendo mais importante, representa mais você. O Sol e a Lua, eles têm a sua importância porque eles são os nossos luminares. O Sol muitas vezes até é um representante de pai, de autoridade também na nossa vida. Enfim, depende de cada mapa, mas o quanto é importante saber o ascendente. Então, o Sol ele é fácil de a gente captar, porque é saber a data ali mais ou menos, mas o ascendente ele é mais específico, porque o ascendente ele muda a cada 2 horas. Então, o Sol ele tem esse trânsito de 1 mês. Então, se você quer entender mais sobre você, é olhar o seu signo ascendente, é olhar o regente do seu ascendente, tá? Então, vamos para o primeiro aspecto do dia. 4h40, a Lua, que está crescente no signo de Câncer, ela fez um trígono com Saturno. Então, a Lua, ela tá nessa busca, assim, de um autocuidado, de uma autonutrição, percebendo as suas emoções, conectando com o passado, com a intuição, e encontra Saturno, né? Ontem foi dia de Saturno, Deus do tempo, essa busca de estruturar, de dar limites. Eu vejo muito esse momento de Saturno em Peixes também relacionado com a carta da sacerdotisa, do tarô, porque ela representa, uma das significações dela, entender os seus limites emocionais, e ela tem a Lua nos pés, então de alguma forma tendo um domínio sobre os seus ciclos. E eu acho que para a Lua em Câncer e para todo mundo, porque todo mundo tem uma Lua, é importante a gente entender os nossos ciclos, entender as nossas necessidades, de alguma forma ter essa manipulação ali. Cara, eu sei que sempre que a Lua tá em Leão,
eu quero ficar sozinha. Às vezes acontece isso. Sempre que a lua tá em escorpião, eu quero me expressar. Às vezes é diferente do que é comum para as outras pessoas. Então, o quanto é importante você entender os seus ciclos, você entender as suas fases, tá? Então, eu vejo que é importante. Ontem eu trouxe muito essa reflexão também da gente entender o nosso próprio tempo. Porque a lua, ela tem esse trânsito ali, ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. Num mês ela atravessa todos os signos. Em 6 meses a gente tem essa alunação completa, que seria o momento da lua nova num signo até a lua cheia, que eu acho que esse momento de 6 meses, que é a lua representa hábitos. Então eu vejo que realmente esse momento de 6 meses é de implementação de hábitos, né? E Saturno então vai falar sobre esse tempo de 30 anos, ele tem esse ciclo maior ali de 30 anos. Então a lua falando sobre essas questões do cotidiano, do dia a dia, e Saturno, então, olhando para além. Então, pensar ali o que você precisa cultivar no seu dia a dia para se sentir mais nutrida, para se sentir mais segura emocionalmente, né? Então, a lua está crescente. O que eu quero que cresça? O que me faz crescer emocionalmente? O que faz crescer a minha segurança emocional? A minha sensação de proteção emocional, sabe? Então, às vezes, quando tem aspecto com Saturno, mesmo sendo harmônico como trígono, às vezes vem um certo peso, porque é uma certa cobrança. Mas às vezes também é você perguntar a si mesma, tipo, isso aqui é minha responsabilidade? Ou eu tô toda travada, restringida, porque eu tô pegando responsabilidade emocional de todo mundo. Eu tô me responsabilizando, e às vezes as mulheres, elas têm muito isso, de se responsabilizar pelo trabalho emocional do outro. A gente já tá ali fazendo todo o trabalho, entendendo por que a pessoa fez isso, a raiz emocional daquilo, e deixa de olhar para si, deixa de cuidar de si, deixa de se nutrir. Então também pode ser um momento ali de cortar isso, cortar essa nutrição para os outros, tá? Então é um bom momento para se comprometer com o que te nutre, que te traz segurança emocional. Perceber também se você tem sido muito rígida consigo mesma. Câncer rege o estômago, então às vezes fica muito sensível esses dias que a lua está em câncer. Saturno rege os ossos, os dentes, os joelhos, as articulações. Então às vezes a gente, quando tem esses aspectos, dá uma certa travada. Então às vezes uns alongamentos, algumas coisas assim podem ajudar. E Saturno, ele fala sobre restrição, ele fala sobre carência, sobre medo, sobre inseguranças. Então às vezes a gente olha para eles, para essas questões, para saber o que a gente precisa estruturar, entende? Então, tipo, eu sei que eu tenho essa falta aqui, eu sei que às vezes eu tenho uma falta de vitalidade, uma falta de autoestima. O que eu preciso fazer todos os dias para trazer isso para mim, para me nutrir disso, tá? 8h39 é o próximo aspecto da Lua. Então, a Lua ainda em Câncer, ela vai fazer um sextil com Urano. E Urano é esse planeta que é invisível, a olho nu. Então, ele vai falar sobre questões que envolvem o nosso inconsciente mental, coletivo. Então, às vezes, traz alguns ensaios, traz algumas perspectivas, às vezes, traz algumas quebras de padrões para que a gente olhe a situação por uma outra perspectiva. Como eu falei, a Lua, ela representa muito os nossos hábitos, os nossos padrões de comportamento. Então, às vezes, esse aspecto que é sutil, é leve, pode facilitar esse olhar para outras respostas, para outras formas de se cuidar, outras formas de se nutrir, de ter prazer, inventar coisas novas, tá? Às vezes, Touro tem muito essa conexão o signo de Touro tem muito essa conexão com todas as sensações físicas, com os sentidos. Então, buscar explorar outras formas, né, de conexão com o prazer, trazer esse cuidado assim pro corpo inteiro, enfim, quebrar também, sair um pouco da rotina, porque às vezes Urano, ele traz muito essa vontade de libertação. Então às vezes, tô cansada, faço isso toda hora, daí Urano vem assim, ele fala, mas você pode fazer de outro jeito, tem outras formas, tá? Então eu vejo que abre essa perspectiva, abre um pouco a mente, assim, principalmente se a gente se mantém aberta a essas ideias, tá? E 18h32, a Lua vai fazer um trígono com Netuno, que também é outro astro que é invisível a olho nu, e ele vai falar mais sobre o nosso inconsciente emocional. Então, favorece esse contato com o inconsciente através das emoções, então, dos sonhos, fantasias, meditação, visualização. Então, práticas assim mais intuitivas fluem mais nesse momento. Ao mesmo tempo, Netuno, ele também fala sobre a dissolução do nosso ego, então, às vezes, cuidar para não se simpatizar tanto com o outro e começar a sofrer pelo outro, sofrer pelo mundo, sendo que às vezes não adianta nada você se
se doar assim dessa forma, se sacrificar dessa forma. Então é um bom momento assim para sentir, se entregar dessa forma que seja criativa, que seja criadora, que seja fertilizante para você, tá? E 19h59, então quase 8 horas ali da noite, a Lua vai sair do signo de Câncer e ingressa no signo de Leão. Então muda a Lua, muda o nosso ritmo, muda o nosso humor, muda a nossa forma de sentir, de expressar, reagir emocionalmente. Então, a Câncer, até se a gente pensar no símbolo, né, é muito voltado para si, até por essa questão da carapaça, então se recolhe, se volta para si, e Leão já é o símbolo que mostra uma juba, então já tem essa questão de expressão, de pôr para fora. Então, as nossas emoções buscam uma expressão emocional, a gente busca dar atenção. Então, se dar um palco, escolher um palco que você possa brilhar, que as suas emoções elas caibam ali. Então, às vezes, atividades artísticas, criativas são muito favorecidas, tudo que envolve a sua autoexpressão, esse autorreconhecimento, né? Então, pensando também que Leão ele é regido pelo Sol e hoje é um dia regido pelo Sol. Então, traz essas características também de comando, de autoridade sobre si mesma, de autoafirmação, tá? E se conectar com isso. Então, Leão é um signo de fogo fixo. Então, ter essas práticas, até que eu falei no começo, que podem despertar esse fogo, te conectar com o fogo. E o fixo vai falar dessa capacidade de centralizar. Então, pensar, por exemplo, no símbolo do Sol, que é um círculo com um ponto. Fala sobre essa capacidade de centrar em você. Então, que práticas podem ser aliadas com o fogo dessa forma fixa? Às vezes, por exemplo, meditar com uma vela pode ser uma forma. Às vezes, qualquer ponto que você se fixa ali já traz esse centramento. Então, podem ser algumas práticas. Eu acho que também, como a Lua está crescente, é isso da gente desenvolver esses hábitos que nos trazem essa vitalidade, que nos trazem esse poder pessoal, que nos trazem, nos possibilitam essa autoexpressão. A gente precisa se expressar, tá? Então, perceber ali o que você precisa, que hábitos, né, te desenvolvem, te vitalizam, te trazem mais poder e energia, te trazem mais presença também. Eu acho que essa é uma palavra muito chave de Leão também, presença. Porque quando você está centrada em si mesma, focada em si mesma, você está presente. E muitas vezes, pessoas que têm o signo de Leão forte no mapa, muitas vezes tem essa coisa ou de ser egoísta, ou de querer atenção para si. Mas, na verdade, quando você está focada em si, você ilumina a partir de você. Você está ali tranquila em você, sabe? Você não fica querendo a atenção do outro. Você não fica querendo validação do outro. Então, é esse centramento em você que é capaz de iluminar as pessoas à sua volta, que é capaz de aquecer as pessoas à sua volta. Eu sempre penso também no signo de Leão. Então, dentre os signos de fogo, a gente tem Áries, tem Sagitário. Áries é cardinal, Sagitário é mutável. E Leão, sendo esse fogo fixo, eu penso mesmo como aquela fogueira, que as pessoas ficam em volta e traz esse calor, traz essa criatividade, essa expressão criativa. Tanto que Leão muitas vezes é associado com essas atividades de palco, né? Com teatro, por exemplo, até atividades atléticas também, atividades de gerência. É muito comum, eu vejo pessoas que têm Leão forte no mapa, automaticamente vai assim para administração, para liderança, acaba liderando porque ilumina as pessoas naturalmente, não é uma coisa que é forçada, é quando você está conectado com a sua essência. Até pensando nas partes do corpo que o signo de Leão rege, ele rege o coração, a coluna. Então, esse alinhamento da sua coluna, esse alinhamento do coração, principalmente assim, nesse sentido filosófico, tem muito a ver com a nossa essência, com a nossa verdade. Então, você está alinhada com isso. Eu estava até revendo um curso que se chama, agora eu até esqueci o nome, como que chama? Eu acho que é Cuidando de Si, Aprendendo a Cuidar de Si com Foucault. E um dos módulos, assim, que são vários exercícios espirituais filosóficos. Um dos módulos se chama Parresia, a coragem da verdade. Então, fala muito da gente exercitar essa abertura do nosso coração, essa conexão com o nosso coração. E o nosso coração sendo esse símbolo do que é mais íntimo em nós mesmas, do que é mais profundo em nós mesmas. Então, ele tem esse vínculo também pensando na questão corporal mesmo, né, do coração, até pensar nessa característica que o coração ele também centraliza, ele bombeia essa circulação do sangue. Então, o Sol e o signo de Leão tem essas características também, então divide essas características. Mas eu acho que essa conexão verdadeira consigo mesma,
Porque quando a gente está centrado em nós mesmas, a gente não fica esperando nada do outro. A gente está ali presente, consciente. Pensando em cartas também de tarô que a gente pode associar com o signo de Leão. O carta do Sol, por conta da regência, então tem essa questão também de trazer a verdade. E na carta do Sol normalmente tem uma criança. Eu vejo que o signo de Leão também tem esse vínculo muito grande com crianças, pessoas assim que têm o signo de Leão forte. Eu vejo que tem uma certa troca muito grande com crianças, se dá muito bem porque tem essa questão da espontaneidade, né? E o que mais que eu ia falar? Outra carta também que a gente pode associar, a carta da força, que é uma mulher que está domando um leão, ela está canalizando essa energia do leão em direção do que ela quer. Também fala desse domínio sobre nós mesmas, sobre as nossas emoções, sobre as nossas paixões. O que mais que eu ia falar? Então, lembrar também dessa conexão com Hércules, eu acho muito legal. Quem tem muitos planetas em leão tem que acolher esse arquétipo assim do leão, né, do rei da selva, e de Hércules também ler, estudar sobre esses 12 trabalhos, eu acho que é muito legal. Eu sempre indico quando eu leio um mapa de alguém que tem o signo de leão forte, porque você se conecta, você vê como de alguma forma simbolicamente você traz isso para sua vida, tá? Então deixa eu ver o que mais aqui. Falei dessa questão do palco, da autoestima, tem esse desejo de ser vista, de ser reconhecida, né, atividades artísticas. Às vezes a gente percebe também aonde a gente tem se traído, aonde a gente tem se perdido, aonde a gente tem desfocado de nós mesmas. Que mais? Falei da regência, do coração, das costas, da postura. E eu acho que uma coisa que a carta do Sol traz também o Sol ele também tem os limites ali. Então, quando a Lua está em Leão, é você se cuidar nos limites só do seu reino, nos limites só do que você tem posse, sabe? Então, esse foco em você, né? Trazer essa energia para você. Também fala sobre essas questões de identidade e o quanto é importante, sim, às vezes, a gente ter um ego. A gente precisa de um ego, porque se a gente não tem um ego, a gente não tem vida. Então, eu lembro até de uma professora de meditação que ela sempre falava assim, que antes da gente desapegar de qualquer coisa, a gente tem que ter tido isso. Então, às vezes, a gente não pode desapegar da matéria se a gente nunca se conectou verdadeiramente com a matéria. Então, senão é uma fuga, sabe? Então, eu acho que é reconhecer o nosso ego e, assim como na Carta da Força, utilizar ele ao nosso favor, sabe? Ver ali, eu tenho essas questões, como que isso pode servir ao meu espírito, a algo que é maior, sabe? Porque se a gente fica reprimindo o nosso ego, isso vira uma sombra e acaba fazendo perder energia, sendo que a gente precisa dele, tá? Então, algumas ideias aí pra hoje. O livro que eu sempre indico quando tem planetas em Leão ou a Lua em Leão, O Caminho do Artista, que tem vários exercícios, eu acho muito legal pra gente se conectar com essa nossa capacidade criativa. Tem o ato criativo também, que eu acho que é muito inspirador pra isso. Que mais? Então, esses são os aspectos do dia. Amanhã, o próximo aspecto que a Lua faz é 1h48, ela vai fazer uma oposição com Plutão em Aquário. Então, eu vejo também reconhecendo muito da onde a gente pode estar dependente, pode estar colocando o nosso poder sobre o outro. Então, essa questão de validação ou medo de ser rejeitada, de ser julgada, de ser cancelada. Às vezes, à noite, para quem está acordada, pode vir. Mas amanhã eu vejo que está um dia bem legal, porque tem trígono com Mercúrio, tem trígono com Vênus, tem sextil com Júpiter. Então, parece um dia bem fluido, bem harmônico. E eu acho que hoje é trazer essa conexão ali com as nossas águas, com as nossas emoções, para quando a gente se expressa, trazer a nossa verdade, ter coragem de expressar a nossa verdade e para nós mesmas. Então, trazer essa honestidade no sentido, cara, eu tô triste, ou isso aqui não tá, esse jeito que eu tô levando a minha vida não tá funcionando, o jeito que eu tô levando o meu dia a dia, o jeito que eu tô me cuidando, sabe? Ter coragem de falar, nossa, eu tô me tratando muito mal. Eu acho que é um dia para olhar para isso e se responsabilizar aos poucos. Não é para você se destruir, mas é pensar o que eu posso fazer agora, diante desse momento, diante das circunstâncias, sabe? Então, trazer essa verdade, principalmente para si mesmo. Não precisa falar para ninguém. É você olhar para o que você está sentindo e trazer essa honestidade, tá bom? Então, esses são os conselhos para o dia,
as ideias para vocês. Amanhã a gente conversa mais. Se vocês quiserem fazer leitura astrológica ou de tarô comigo, tem mais informações ali nos atendimentos. Se vocês quiserem meditar comigo, também tem um grupo de meditações tântricas. E amanhã tem envio do meu livro para quem fez a compra no final de semana, tá? Eu vou fazer os envios. E as lives, elas sempre ficam salvas tanto no Spotify quanto no YouTube, se vocês quiserem ver ou rever. E no YouTube também tem vários vídeos sobre a lua. Eu tô terminando também uma série sobre profecção, que é uma das técnicas de previsão astrológica que eu utilizo. Só falta mais um vídeo, já tem vídeo para todas as idades lá. Vou continuar. E é isso, gente. Então, bom domingo, bom dia de